Deus nos escolheu primeiro. O próprio Jesus falou para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Ou seja, tudo parte dele. E esse verso de João 12:32 deixa bem claro: eu atrairei todos a mim mesmo. Cara, é bem fácil de perceber que essa foi uma escolha do próprio Deus. Ele falou: agora o meu povo não é simplesmente, ou seja, o povo a quem eu vou me manifestar, o povo que eu escolhi, já não está mais limitado à nação de Israel. Agora eu quero o povo de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de toda cultura, de toda tradição. Não interessa de onde você veio, não interessa qual é a tua história, quais são as suas raízes. Existe um poder de Deus liberado sobre a terra através de Cristo, que criou esse caminho, que criou esse acesso, para que você pudesse chegar a Ele e ter um relacionamento maravilhoso com Ele. Eu não posso esquecer também de que o poder que Deus liberou para me atrair até Ele desalimitou os outros poderes que me prendiam antes. Ou seja, aquilo que me atraía, aquilo que me prendia, aquilo que inspirava as minhas escolhas, agora começa a perder força. E isso é graça de Deus pura sobre a sua vida. Eu não tenho como me achegar a Cristo sozinho se Ele não tivesse liberado esse poder sobre toda a terra. Muitas vezes a gente está tão preso num tipo de influência ou num sistema que a gente simplesmente não consegue sair dali. Eu me lembro que, por exemplo, com as drogas, na minha vida foi interessante. Eu amava as drogas. Eu vivia em função delas. Desde a minha adolescência, quando eu comecei a experimentar as drogas, ou seja, quando eu passei a viver sob a influência de drogas, elas começaram a determinar as minhas escolhas, determinavam as pessoas com quem eu escolhia me relacionar, os lugares que eu escolhia andar, o tipo de música que eu escolhia ouvir. Enfim, começou a determinar tudo, porque tinha esse poder de influência sobre a minha vida. E eu me lembro que em determinados momentos eu tentei parar sozinho, eu tentei caminhar de alguma forma que me tirasse de perto disso. Eu conseguia por um tempo, eu conseguia por alguns momentos, mas de repente eu sempre voltava atrás, eu sempre recaía. E eu percebia, aquela influência ainda era muito forte sobre mim. Não estava ligada simplesmente a uma substância, mas estava ligada a um estilo de vida que eu vivia, que sem eu deixá-lo seria impossível eu me libertar das drogas que eu julgava que era o meu problema. Uma vez que eu tenho o meu encontro com Cristo, ou seja, Ele foi levantado diante dos meus olhos. Porque esse evento de ser levantado da terra, ele não foi só um evento que tem um contexto histórico. Isso é profético. Ou seja, quando Cristo é apresentado a alguém, ele é levantado diante dos teus olhos. E esse poder agora é liberado sobre você para que você possa então caminhar em direção a Ele. Quando o Senhor foi levantado diante de mim, tudo aquilo que me prendia começa a perder força. O estilo de vida que eu vivia já nem fica mais tão interessante assim. Os lugares onde eu andava, eu continuei indo a esses lugares, eles começaram a perder a graça. Eu começava a ir para aqueles lugares onde antes eu me divertia tanto, e eu começo a perceber, cara, esse lugar não tem tanta graça assim. Então eu continuo usando as minhas drogas e pensando, cara, não está mais me fazendo tão bem assim, eu já não estou tendo aquela paz que eu sentia, eu já não estou tendo mais aquela alegria, o que será que está mudando dentro do meu coração? À medida que eu ia perdendo o interesse por aquilo que eu tanto amava, esse novo amor começa a nascer dentro de mim, ele começa a se tornar, por menor que ele fosse, mais forte do que tudo que me governava. Então, quem conhece a minha história, já contei tantas vezes, sabe, eu começo a andar com gente que não tinha nada a ver comigo. Aquelas senhoras que me evangelizaram, tinham bem mais idade do que eu, viam uma cultura completamente diferente da minha. Elas começam a ser as pessoas mais gentis e eu começo a querer passar tempo com elas. Elas me levam para reuniões em pequenos grupos, dentro de casas, e eu começo a me sentir super bem naquele tipo de ambiente.
que não tinha nada lógico para me explicar por que eu estou gostando de estar nesses lugares. Eu começo a perceber, eu estou mudando. E eu não encontrava resposta para esse fogo que ardia dentro de mim. Hoje eu estou compartilhando isso com você para te fazer entender. É o poder atrativo do Senhor que foi liberado sobre a terra. E dentre todos, você é um dos poucos que estão se achegando a Ele. Eu percebo, deixa eu só passar aqui o texto. Diante da escolha, diante da consciência de que eu estou debaixo de alguma influência, eu escolho me colocar diante daquele que é mais poderoso do que tudo que existe. Ou seja, agora debaixo dessa nova influência, as minhas escolhas mudam. Ou seja, se você me perguntar por que você escolheu Jesus, porque Ele me escolheu primeiro. Como? Ele liberou um poder atrativo que abriu esse caminho e esse poder começou a me influenciar. E agora Ele deixou na minha mão. Escolha, você quer continuar como você estava, você quer continuar com a vida que você tinha, ou você deseja ver algo novo, experimentar algo novo, caminhar numa nova direção. Eu então começo a escolher debaixo dessa nova influência. O desejo é Ele que colocou dentro de mim. Por que eu fui a Cristo? Porque Ele veio até mim. Por que eu fui até Ele? Porque Ele me queria perto dEle. Então Ele começa a colocar dentro de mim um desejo. Eu quero que você perceba que isso faz com que essa caminhada seja extremamente leve, porque já não é a respeito de uma imposição, você tem que vir até mim. Não, um poder atrativo foi liberado sobre a terra e agora eu começo a querer isso de volta. Então eu escolho Cristo, eu escolho andar nesse caminho, eu escolho estar perto dessa luz. Não existe tal coisa como desgoverno. Eu mando na minha vida. Ninguém manda em mim. Isso não existe. Isso é a coisa mais infantil que alguém pode falar. Todos nós estamos debaixo da influência de alguém ou de algo do mundo espiritual. Nós todos estamos debaixo da influência de preocupações. E a partir do momento em que eu tenho o meu encontro com Cristo, esse poder vai influenciar as minhas escolhas. Eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo agora essa mensagem possam estar querendo encontrar respostas dentro de si para aquilo que estão sentindo. Por que eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia? Por que agora eu estou querendo fazer coisas novas? Não é simplesmente que Deus transforma a sua vida, Ele te dá uma nova vida. Ele te transforma numa nova criatura. E essa nova criatura tem novos desejos. Essa nova criatura tem um novo habitat. O seu habitat agora é em Deus. O seu habitat agora é na luz e não nas trevas. Antes, a gente fazia o que queria nas trevas e não sentia peso ou culpa alguma, porque a gente nem sabia o que era isso. Mas uma vez que a gente passa a viver na luz, cara, se eu sujar algo na luz do dia, eu vou saber exatamente o que eu sujei, aonde eu sujei, e eu vou ter as ferramentas para limpar aquela sujeira. Se eu me sujo no escuro, eu nem vejo a sujeira, e por não ver a sujeira, talvez essa nem passe a me incomodar mais. Eu oro para que o teu coração comece a se voltar para as coisas do alto, para as coisas da luz, para as coisas que te levam para a vida eterna. Eu posso te dizer com toda certeza, sem um pingo de hipocrisia, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, eu repito a mesma coisa. Sabe por quê? Porque isso é real. Porque passo a passo eu vou chegando mais perto daquele que é o dono do meu coração e que começou a provar pela proximidade que se achega que Ele é o lugar onde eu quero estar. Ele é o ambiente onde eu quero viver. Ele é a própria vida que me chama para si. E por mais que o tempo esteja passando e cada dia eu estou mais velho, e é natural pensar que a cada dia que passa eu tenho menos tempo de vida sobre essa terra, nessa forma carnal, eu sinto a vida cada vez mais próxima e não a morte. Já não é a morte que me governa, mas sim a própria vida. Eu tenho a esperança da vida eterna. Eu tenho a esperança de que um dia eu estarei na forma mais plena de comunhão com aquele que é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta, Ele é o caminho e Ele é o poder
que nos atraiu de volta para o coração de Deus. Se você está ouvindo isso agora e sentindo teu coração queimar de uma forma diferente, eu gostaria de orar para que você simplesmente abrisse o seu coração e dissesse: Jesus, eu me entrego a Ti. Talvez eu não te conheça ainda, eu não saiba como caminhar, mas o Senhor pode dirigir os meus primeiros passos até que as minhas pernas fiquem firmes, até que o Teu Espírito sobre a minha vida comece a me guiar para perto desse lugar onde o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Como Ele disse para Natanael, e eu mais uma vez vou falar de Natanael. Ele disse: antes que Felipe te chamasse, eu já estava te vendo quando você estava debaixo da figueira. De uma forma muito simples. Antes que você desejasse vir até mim, eu já estava de olho em você, te atraindo para mim mesmo. Esse fogo queimando no teu coração é o próprio Jesus te chamando para Ele. Eu oro para que você simplesmente solte essas correntes que te prendem e deixe esse poder atrativo te liberar de tudo que te prendia antes, para que você seja da maneira mais leve e poderosa possível se chegar diante do teu Criador. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Valeu e a gente se vê, se não nessa vida, lá na glória. Valeu!